Fala, meu Deus. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo, temos uma situação única aqui, uma coisa no Brasil começando antes de quando era para começar. Ah, comigo tem sido assim, felizmente. Eu marco aí 19h55 e o pessoal tem chegado cedo também. E tu também é um cara ocupado, né? Tu tem que estar sempre no horário, né? Pior que agora tá até mais leve, porque agora é só a reta final de campanha, então você tem uma coisa para fazer. Geralmente eu tenho nove. Antes 9? eu só preciso. Geralmente é isso. Agora eu só preciso focar em uma e vai. Aí é mais fácil. A Ah, ideia tá. de que eu não preciso pensar é só metralhar. Então vamos lá. Coisa boa, pois eu não, eu tenho que. Hoje o meu dia, para ter uma ideia, eu fui caminhar, eu não dormi, eu fui caminhar às 6 da manhã, cheguei em casa às 7, dormi das 8 às 9h30. Aí fui trabalhar, porque eu trabalho, né? Isso aqui que eu estou fazendo contigo é hobby, tá? É, é um luxo, né? E aí fui participar do programa que eu participo aqui na Guaíba. Aí fui assistir lá o Fórum dos Líderes do Amanhã, enquanto eu trabalhava. E resolvi fazer todos os dias, coisa de maluco, uma live de cerca de 40 minutos, uma hora, com as pessoas que estão participando da política, como tu, né, para tentar motivar a turma jovem aí, quem não é jovem também, não só a participar dos movimentos liberais, libertários que a gente participa, como principalmente esses que participam também atuarem na política, né? Então, já foram aí umas 15, 16 lives todos os dias. Felizmente o pessoal tem vindo, a minha audiência é pequena, né? Eu não sou um cara popular, né? O que eu digo não é popular ainda, né? Está crescendo. Mas tu fala a mesma coisa que eu e tu é popular, né? Porque tu tem, vamos dizer assim, a linguagem, o carisma, a abordagem para o público que interessa, né? Porque é o público jovem, é o público que vai mudar esse país, né? Ontem, conversando com o Matheus Bandeira, na live que eu fiz com ele me disse assim, pois é, a gente tem que entender que a mudança é de longo prazo. Eu disse, tá, mas, Matheus, eu olho para trás, eu vejo que há 35, 40 anos atrás eu pensava isso. O longo prazo já passou e as coisas estão começando a acontecer. Então, não é mais longo prazo, agora é médio prazo. E daqui a uns 15, 20 anos talvez seja realmente assim um momento de ponto de inflexão, né? Ou a Uhum. curva do hockey stick, aquela que, né, que dá o Sim, boom. sim. E, e quem vai estar levando isso, quem já está levando isso adiante, é gente como tu, né? Que tem assim tem um brilhantismo, tem uma chama atávica, né, de colocar para fora aquelas coisas que a gente constrói na nossa mente e vislumbra no horizonte, no futuro, um mundo melhor, né? Não da maneira como os utópicos, né, os socialistas e tal, desenham. Não, a gente faz isso com os pés no chão, sabendo que é possível, que é real e que a gente pode chegar lá, né? Bom, que horas são? 8 horas. Então, 8 horas. eu queria pontualmente te agradecer o convite, te agradecer ter aceitado o convite, né? Nessa correria que eu sei que tu tá. E para não perder tempo, para a gente poder falar do objetivo da nossa conversa, que é como as pessoas podem apoiar os movimentos dos quais a gente participa, movimentos liberais, movimentos pela liberdade, etc., e principalmente os políticos, esses jovens que resolveram participar da política, né? Antes da gente falar isso, eu queria te fazer uma pergunta só. Como é que tu chegaste no Ideias Radicais? Na ideia de fazer o Ideias Radicais, como a gente chegou nesse Como é plano. como é que isso se materializou? O que tu fez? O que te levou? Como é que tu
Qual foi a tua trajetória até tu materializar esse trabalho magnífico que tu fazes? Teve vários pontos, assim, meus pais sempre me ensinaram a questionar um monte de coisa, e sempre me ensinaram a estudar. Eu tinha livro na minha mão desde que eu tinha alguns meses de idade, por isso, inclusive, a gente está fazendo agora um catarse para fazer um livro infantil. Mas é uma coisa que eu sempre fiz. E longuíssima história. Eu fui mágico profissional por aí 7, 8 anos da minha vida. Então eu aprendi a fazer show, a falar e tal, né? E você aprende a explicar as coisas de um jeito diferente, né? Porque, assim, honestamente, a maior parte dos truques de mágica é um saco, porque eles não têm o menor sentido. Você tem que colocar alguma história para eles ficarem divertidos, né? Na minha jornada como mágico também eu comecei a estudar um monte de coisa. Eu comecei, por algum motivo muito maluco, por causa dos meus pais também, que sempre me incentivaram a estudar muita coisa, eu comecei a estudar liberalismo. Cheguei em liberalismo, libertarianismo e foi. Como é que tu chegou nisso? Como é que tu chegou nisso? Longa história curta, eu estava cursando psicologia na Universidade Federal do Paraná, e para você se formar em psicologia na Federal aqui, você precisa fazer 17 cadeiras de socialismo, e só 4 cadeiras de neurologia, e uma de estatística. Então eu sabia que aquilo estava errado, eu só não sabia por quê. Eu fui ver quem que criticava aquilo, eu cheguei no tal de Milton Friedman, no tal de Thomas Sowell, aí foi Milton Friedman, David Friedman, Mises Rothbard, aí perdeu o controle na parada. Sim, aí tu pegou a rota. Curiosamente, eu já me declarava anarcocapitalista antes de eu saber que a escola austríaca existia. Porque eu li Milton Friedman, aí ele falou, eu tenho meu filho louco, que ele é a favor de privatizar tudo. Eu falei, vou ler esse cara. Ele parece legal. Aí eu li tudo, eu li o Machinery of Freedom e falei, bom, então acho que eu sou ANCAP, né? E daí eu fui descobrir que a escola austríaca existia. Isso foi tipo em 2012, assim. Ou 11. Não sei, essa época na minha vida é um borrão, assim, que eu não lembro muito bem. Mas aí 2014 aconteceu, a Dilma foi reeleita, eu tinha uma empresa, perdi essa empresa porque a gente importava, então era dólar, a empresa foi para o espaço. E eu queria sair do país, eu só não sabia para onde. E eu vi um evento do Students for Liberty, que era o Rodrigo Saraiva Marinho, o Fábio Osterman e o Hélio Beltrão palestrando. E eu vi os 3 palestrando e assim, contexto, Curitiba é um dia que não tem sol, assim. Curitiba os dias não tem muito sol. Era um dia de sol antes de inverno. Era para todo mundo estar no parque. Era para não ter ninguém vendo palestra num domingo à tarde. Palestra domingo à tarde de economia. E tá cheia a sala. Isso era assim, começo de 2015, abril de 2015. Aí eu pensei, isso aqui tem um nome, se chama demanda. Tem gente querendo ouvir essas ideias. Eu sei explicar as coisas, tal, tipo, ser engraçado, divertido, né? Pessoas discordam, mas enfim, há controvérsias. E eu quero falar dessas ideias. Aí eu pensei, como é que eu vou falar dessas ideias para as pessoas? Porque me parece que talvez tenha aí, sei lá, 100 mil pessoas no Brasil que estão interessadas em ouvir isso, vamos ver o que a gente faz. Eu pensei, bom, se eu for para uma revista, nunca que o editor vai me deixar passar. Se eu for para uma rádio, quem que vai me contratar para uma rádio? Ninguém vai fazer isso. Então qual que é o veículo que eu controlo? Né? O que eu controlo? Eu posso fazer um YouTube, eu já tinha um YouTube de mágica, que não existe mais, mas enfim. Eu falei, vou fazer um YouTube de libertarianismo, porque eu posto o que eu quiser lá, quem quiser ver, vê. Eu não preciso passar por nenhum editor, ninguém, nada. E claro. um YouTube permite que eu me profissionalize. Né? Porque como você estava falando antes, né, você trabalha, você tem um monte de coisa para fazer, e daí no seu tempo livre, aqui no fim do dia, você faz as suas lives. Só que assim, uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente não vai vencer o Estado no nosso tempo livre. É muito importante esse esforço, é muito bom ter, mas assim, não dá pra gente achar que só no tempo... Alguém vai ter que se profissionalizar. Na realidade, a gente vai sustentar o Estado enquanto trabalha, né? E luta com ele no tempo livre. Sim, e eu tive essa visão de me profissionalizar, porque no YouTube eu posso fazer isso, né? A gente pode vender coisas, a gente pode vender serviços, um monte de coisa, tem o faturamento do YouTube e tal, ter patrocínios e tudo mais. E isso foi em 2015, eu falei, bom, a gente só precisa crescer até o negócio ser estável financeiramente, e depois é uma empresa que vai expandindo. Tudo bem, né? A gente vai encontrando quais são os produtos, quais são as coisas que faz sentido pra gente vender na comunidade agora. E com isso a gente consegue crescer e ter mais efeito. Isso foi os nossos últimos 5 anos. Hoje a minha equipe é de 14 pessoas. Na minha última contagem, honestamente, talvez já não seja mais isso. Porque a minha equipe de Brasília já contratou aí, eu não sei mais o que está acontecendo lá exatamente. Eu não tô Tu já perdeu o controle? Quer dizer, a coisa está tão grande assim que já perdeu o controle? Eu acho que já. Isso é ótimo.
E hoje o Ideias Tem Radicais é aquele isso. cara que diz assim, o cara que sabe o que tem não é rico, né? Só é rico o cara que não sabe o que tem, né? Exatamente. Isso é um ponto. Mas eu já perdi o controle disso. E hoje o Ideias Radicais na prática é uma empresa que produz liberdade, né? A gente vende comunicação, vende ideias, né? O nosso livro infantil agora é um exemplo disso, né? Que eu ainda não sei o nome, se vai ser Ideiazinhas Radicais, Ideias Radicaisinhas, não sei. Radicais Kids, não sei, mas enfim. A gente tem isso, a gente vende cursos de liderança, a gente ainda não consegue vender, mas a gente fornece serviço de comunidade ainda, esse é meio que buraco aí no orçamento, mas faz parte. O que seria o serviço de comunidade? Ajudar grupos a se estruturarem, né? Porque o que eu digo que é uma sociedade libertária? Uma sociedade libertária é um conjunto de instituições com valores de liberdade que cooperam entre si. Então isso é comunidade, porque assim, se for um trabalho institucional parece muito sério, aí meio que afasta a galera assim, tá sério demais, terno demais. Comunidade é mais assim, você vai ter que formar grupos de estudo, você vai ter que formar gente que vai se organizar para fazer alguma coisa, porque embora o movimento defenda o individualismo, a gente não defende o atomismo, né? A gente não acha que a gente vai acabar com cada um sozinho. E aí a gente tenta desenvolver grupos de estudo, grupos de interação, eventos, todo esse tipo de coisa. 2020 não foi um ano bom para isso, fazer o quê? Mas a gente ajuda a comunidade a se organizar. E isso pode ser desde um grupo de WhatsApp que está querendo evoluir para um grupo de estudos, até, poxa, como é que a gente pode fazer uma parceria com os IFLs para tentar divulgar isso melhor, porque eles são a fábrica de formar gente e tudo mais. Como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? A gente também vende serviços de consultoria para candidatos, que querem organizar suas campanhas e tudo mais, porque o cara tem uma campanha melhor. E agora a gente também está fazendo trabalho de tentar aprovar leis e tudo mais, tentar barrar leis ruins e tudo mais, e isso vai expandir um spin-off, um outro CNPJ ao longo. Quando acontecer, vocês vão ficar sabendo. Tem uma matéria na mídia sobre isso, que é fantástico, porque assim, tudo nela tá errado, eu achei fantástico. O repórter foi fazer uma matéria sobre o que a gente estava fazendo e a gente falou, cara, você só errou aqui na parte do tudo. Aí ele falou, não vou corrigir, eu não sou assessoria de imprensa. Eu falei, tá bom, então você vai passar desinformação pro PT, obrigado, seu burro. Mas quando eu sair, vocês vão saber o que está acontecendo. Bom, tu já tens então um senhor portfólio, né? Quer dizer, o Ideias Radicais, ele é uma espécie assim, de supermercado de ações. É meio que uma holding de empresas que produzem liberdade de várias formas diferentes. Ótimo. Vamos dizer assim. Bom, todo mundo que nos conhece sabe que a gente tem as nossas divergências em termos ideológicos, né? Eu defendo o objetivismo, defendo o libertarianismo. Há aspectos que são colidentes nos dois, porém a gente quer caminhar no mesmo sentido, a gente tem o mesmo ideal, cada um segue a sua rota da maneira que for, e eu acho assim que nós estamos num momento. O Brasil ainda não é maduro o suficiente para a gente ficar discutindo picuinhas. Tá? Eu acho que o nosso esforço ele tem que ser conjunto. Nós estamos. Eu não sou reacionário nem conservador. Nós estamos numa guerra cultural, intelectual, ética, política, né? E a gente tem que enfrentar isso de frente e tem que se aliar com todos aqueles que pensam como a gente, né? Que desenvolvem os mesmos valores. Muitas vezes os valores não são os mesmos, mas eles se assemelham. E a gente tem que plantar convergências em vez de explorar as divergências entre a gente, né? É por isso que eu te fiz esse convite, porque, primeiro, tu é um cara fantástico, eu te admiro muito. Os resultados do teu trabalho têm sido fenomenais, tá? Eu, em 30 e tantos anos de defesa das ideias que tu também defende, não consegui falar com o número de pessoas que tu fala numa live tua, né? Em 10 minutos, tá? Então, mas a gente está indo, né? Quer dizer, eu prefiro que tu fale com as pessoas do que eu mesmo faça isso, porque tu faz, no meu modo de entender, de uma maneira muito mais agradável, muito mais contundente, tá?
Sim, mas é que sempre que alguém fala isso, eu acho importante lembrar assim que eu tô em cima do ombro de gigante, sabe? E tu é um deles, porque pô, a palestra que eu tava vendo lá no que eu vi para me inspirar, pô, um deles era um dos que tava lá era o Fábio Osterman, que veio aí do Rio Grande do Sul. E tu tá puxando esse Sim, negócio aí no Rio Grande do Sul há 30 e quantos anos? desde Não duvido, não 84. duvido que, não duvido que a formação de várias lideranças do Sul aqui volte para trabalhos que você está envolvido. E Não, sem dúvida, isso a gente sabe. depois você tem caras como o Salim ou o Henri Maxud que estão nisso há 40, 50. Há quantos anos o Salim está nisso? Honestamente, eu não sei. 40 o e. Salim começou no mesmo, praticamente na mesma época que eu. Então Porque foi. O Hélio tá aí também. a instituição que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial foi o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que foi fundado em Uhum. 1983. Né? Sim, sim. O IEE foi fundado em 1984. O Instituto Liberal do Rio Grande do Sul foi fundado em 85. E a meia dúzia de pessoas que atuavam nisso estavam envolvidas nessas três instituições. Né? Uhum. Depois houve uma Então, pequena expansão, depois regrediu. O IEE aqui foi o único que continuou. Né? Depois surgiu o Business Brasil, o Liberal do Rio de Janeiro cresceu de novo e tal. E aí aconteceu a tal da Estrela do Mar, aquela que o Hélio gosta de falar, né? De ir surgindo partes aqui e ali e tal. E entrou a mas eu segunda e a cheguei onde eu terceira tô geração. agora. Sim, mas eu cheguei onde eu tô agora porque muita gente já fez muito trabalho antes de mim. Pô, agora eu posso fazer leitura recomendada dos 6 lições porque tem a LVM, porque tem um monte de gente aí bancando Uhum. imprimir 2 containers de 6 lições e a lei por semana para vender nas livrarias aí, porque muita gente já fez muito trabalho, assim. E assim, por exemplo, o trabalho de comunidades de lideranças que a gente faz depende das pessoas aparecerem também. Pô, a gente ajuda várias comunidades por aí, mas se não tiver as pessoas para começar a fazer isso aí pelo Brasil, pô, não tem o que eu fazer, sabe? Esse é um ponto que tu toca, assim, que eu acho fundamental. Eu vou te encher um pouco o saco, assim, porque eu quero Não, te é claro. explorar ao máximo. Né? As pessoas reclamam, por exemplo, pô, mas o Novo em Porto Alegre não. Estou chocado com o Novo, porque o Novo não tem nenhum candidato a prefeito em Porto Alegre. Sim, não tem, porque não apareceu ninguém, né, com condições para ser. Ninguém Uhum. se voluntariou, tendo capacidade, conhecimento para fazer isso. Quer dizer, as pessoas parecem que esperam sempre tudo de cima para baixo, que alguém resolva os seus problemas, mas falta iniciativa, falta vontade própria, Uhum. Olha, voluntarismo, né, para tocar o negócio adiante. Como é que tu vê isso? Como é que tu lida com isso? olha, eu acho que assim, disparado de muito longe, o maior problema que o movimento tem hoje é falta de braço. Um problema de manpower. Que eu acho que as pessoas não têm uma apreciação muito boa de como. Política é um bom exemplo disso, porque é muito fácil de você metrificar as coisas, porque assim, comunidade é difícil, mas política é fácil. As pessoas não têm uma noção de como política é um esporte de equipe. Para você ter. Ah, eu quero ter quatro vereadores eleitos em Porto Alegre. Tá, então você precisa de 4 candidatos, 4 coordenadores de campanha, 4 marketing, 4 fundraising, uns 50 doadores de um porte um pouco maior, 250 pessoas para fazer panfletagem e mais umas 1.500 pessoas para serem multiplicadores. Cadê essa galera? Uhum. Porto Alegre tem, por isso consegue fazer. Agora, Curitiba não tem isso ainda. Florianópolis não tem isso ainda. A maior parte das capitais no Brasil não tem isso ainda. Por quê? Porque demora um tempo entre você ter a primeira liderança, ela formar um grupo, esse grupo formar novas pessoas e esse negócio ficar rodando, sabe? Isso demora. E fazer o quê? É como a vida é, entendeu? É, Uhum. então, assim, falta gente pra caramba. Eu falo com meus amigos lá no Ministério da Economia, eles falam, cara, se tivesse 2 navios de braço aqui, se eu jogar aqui para dentro do Ministério, ia faltar gente ainda. Esse é um problema nosso e faz parte do fato de que a gente é um movimento jovem. E são lideranças que já estão muito esticadas, né? O Zema ser eleito lá em Minas Gerais foi um buraco negro de puxar gente. Sim, O Ministério da isso aí Economia em foi Brasília um. foi um buraco negro de puxar gente. Até me preocupou, porque eu fiquei preocupado que teria muita gente indo para lá e pouca gente para fazer as sucessões e continuar, sabe? Felizmente isso não aconteceu, mas eu por um tempo ali eu preocupei, sabe? E eu acho que isso faz O parte de um movimento cobertor jovem. curto, né? Se tu É, vai trabalhar lá no governo, tu não tem quem te dê a retaguarda. sim, faz parte do movimento jovem.
eu costumava fazer a analogia que o movimento da liberdade era como plantar árvore, né, como crescer madeira, mas não é porque, assim, se você plantar árvore, você pode plantar um pinus lá, esquecer dele por 12 anos e tudo bem, vai dar bom. Eu acho que a melhor analogia mesmo é cultivar vinho. Você vai plantar as parreiras lá, vai demorar, os primeiros anos só vai sair uva de mesa. Depois de uns 6, 7, 8 anos, você vai tirar alguma coisa lá que não vão te chutar por você tentar vender. Depois de uns 15 anos, a qualidade vai vir. E você tem que estar lá em cima o tempo todo, entendendo o que está acontecendo, plantar direitinho, ver, cuidar de cada detalhezinho. Um pequeno problema pode te dar uma dor de cabeça gigante, você vai demorar um ano para tirar isso. Agora, se você fizer isso certo, é 80 anos de colheita da boa. E como é que você faz? Dúvida. Depois que você tem uns 15, 20 anos, você já tem um monte de dinheiro entrando, aí você continua plantando, né? Quem produz vinho está sempre plantando, não tem jeito, você tem que estar sempre colocando parreira no chão para conseguir, porque quando fechar o ciclo lá, 100 anos ela não está mais produzindo, você tem que ter uma nova. Eu acho que o movimento da liberdade é isso. Então a gente está agora no ponto em que o que precisa é tempo e escopo para a parada crescer. É continuar fazendo o que a gente está fazendo. O que as pessoas esquecem, hoje até na Rádio Guaíba, né, no meu comentário que eu faço a cada 15 dias, para te ver o milagre que está acontecendo de certa maneira. Quer dizer, na Rádio Guaíba eu resolvi fazer em 5 minutos uma viagem histórica de 1000 anos. Tá? Para dizer o quê? O movimento liberal recente no Brasil tem, vamos lá, 40 anos, tá? Que as ideias começaram a ser difundidas e tal. Os Estados Unidos, com a sua Constituição, lá em 1779, e com a Declaração de Independência, um pouco antes, em 1776, é resultado de um movimento cultural, ético, político, tá? Que levou quase 700 anos para acontecer. Começou quando os filósofos lá, o Maimônides, como é o nome dele? Começou na Guerra Civil Inglesa também, né? Não, isso foi bem depois. Isso foi depois. Eu estou falando quando Tomás de Aquino trouxe Aristóteles de volta, né? Quando veio a Renascença. A Renascença criou o Iluminismo. O Iluminismo se dividiu, né, no continental e anglo-saxão. Aí veio o Locke. As ideias de Locke é que fizeram com que a liberdade religiosa fosse promovida na Inglaterra, né, que a Guerra Civil era religiosa. E daí veio a Constituição Americana em cima das ideias de direitos individuais de Locke. Tá certo? Isso tudo levou de, vamos lá, 1100 até 1760, 600 e poucos anos. Nós não vamos resolver o nosso problema aqui, porque aqui as ideias que o Thomas Jefferson, o John Adams, o Benjamin Franklin, o James Madison e tal, já estavam familiarizados, essas ideias chegaram aqui agora, né, há alguns anos. E a gente tem uma dificuldade tão grande de lidar não só com as ideias, mas também com a realidade, que a gente não consegue perceber quais são os sistemas sociais e políticos que, obviamente, propiciam melhor qualidade de vida para a sociedade, né? Pelo contrário, a gente escolhe aquelas que são o oposto, né? Por quê? Porque essa ética do individualismo, o capitalismo, isso tudo porque as pessoas aqui são altruístas, né? Elas odeiam gente egoísta, porque confundem egoísmo com exploração, né? Lucro com roubo, quando na realidade imposto é que é roubo, e egoísmo é apenas o desejo de tu usufruir daquilo que tu cria e produz. Enquanto isso não mudar, vai ser muito difícil a gente ter uma Constituição, vou te dar essa concessão, seja uma série de constituições privadas ou uma Constituição guarda-chuva, né, para proteger apenas os direitos individuais, para que a gente possa ser uma sociedade de indivíduos que floresçam livremente e prosperem
como a gente gostaria, né? Então, é um trabalho duro. Tu vai ter que ter muitos sucessores ainda, tu tem que explorar muito, investir muito nos teus sucessores. Tá? Eu já estou com os meus sucessores garantidos. Eu estou olhando para um aqui, tá? E tu vai ter que criar outros, né? E virão. E assim como eu tenho, vamos dizer assim, eu, o Hélio, o Salim, o Donald Stewart, o Henry Maxud, o William Ling, o Winston Ling, temos já hoje dezenas, vocês vão ter que ter milhares, porque se não tiver, não muda. Eu não estou querendo dizer que o movimento, para se tornar um movimento político realmente libertador, precise convencer toda a população, não. Precisa convencer a minoria que manda, né? A minoria que tem o poder. Tá? E aí as coisas acontecem. O que tu acha? Eu acho que a gente precisa convencer os influenciadores, né? Porque a maior parte das pessoas não pensa... Nós, no geral, não pensamos sobre a maior parte das coisas ao nosso redor o tempo todo, porque não temos tempo para isso, né? E a maior parte das pessoas nunca parou para pensar como é que o celular funciona, porque não é o trabalho delas também. Mas a maior parte das pessoas nunca parou para pensar o que é o Estado, o que está acontecendo, como é que a sociedade funciona. Então a gente precisa influenciar isso, a gente precisa levar as pessoas, e isso não é só assim no debate de ideias, mas isso também criando instituições que elas vão participar e começar a entender isso não explicitamente, mas implicitamente também. Isso é muito importante. Agora, o que eu acho é que a gente vai demorar muito menos agora. Eu não gosto de brincar com previsões, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer isso muito mais rápido, porque eu acho que uma das coisas que segurou o Brasil muito para trás em termos de ideias de liberdade é que o Brasil era muito isolado. Ainda é muito isolado, mas pensa assim, Brasil 100 anos atrás, ou 50 mesmo, isolado linguisticamente, a gente fala português, o resto do mundo decente não. Existem muitas poucas grandes ideias escritas em português. A gente é isolado comercialmente, porque o comércio força você a entender o outro. O comércio força você a entender as ideias do outro, a ver outras culturas, a ver outras possibilidades. O Brasil estava fechado em si mesmado há uns 100 anos. Vamos comercializar com o quê? Comercializar com o quê? Com o resto da América Latina? Assim, honestamente, que grandes boas ideias a gente tem para trocar ali? Não é como se tivesse muita coisa. E a gente estava isolado também economicamente, no sentido de nem vinha alguma coisa de... Então é difícil você ter alguma evolução de ideias, assim, é difícil. É como se você pedisse para alguém entrar num quarto e começar a tentar deduzir assim a matemática do zero sem ter um professor de matemática, sem nada. Só, vai tentando aí. Mas vai demorar eras. Hoje a gente não está mais isolado em termos de informação. Hoje a gente tem como acessar o conhecimento do mundo todo, as pessoas estão começando a aprender inglês, finalmente. Então a gente consegue levar essas ideias muito mais para frente, muito mais facilmente. É só ver o crescimento desses últimos 10 anos, acho que mostra isso. E começar agora, acho que a gente está no ponto de começar a construir instituições, começar a construir uma estrutura de liberdade mesmo, para que as pessoas possam participar e entender o que é isso. Agora tu vê o seguinte, a gente está falando em língua, está falando em isolamento, está falando em estar fechado para o mundo, ou para as ideias, e quando tu começaste a falar isso, eu me lembrei da China em meados da década de 70, né? Até que o Deng Xiaoping, em 1978, resolveu, numa canetada, abrir o país. Quer dizer, mandou a elite estudar nos Estados Unidos para aprender como é que se faz capitalismo, né? O pessoal voltou, começaram a adotar uma série de medidas liberalizantes. O Partido Comunista Chinês deixou de ser comunista na visão econômica, né? Continua autoritário, isso é inquestionável, continua censurando, continua limitando a liberdade de expressão, matando gente, colocando e tal, mas eles entenderam o seguinte, se não liberar isso aqui, não tem como, né? Nós somos quase 1 bilhão de pessoas, e aí o processo lá se deu assim, as ideias vieram de cima para baixo, mas a expansão da liberdade se deu no campo, geograficamente falando, de forma
diluída, né? Começaram com as zonas de processamento em nível municipal e isso, o resultado era tão positivo que isso explodiu, né? O Winston Ling, que morou na China há muitos anos, mora ainda, né? Só que agora ele está em Hong Kong, ele dizia assim, quando eu estive lá, quando eu cheguei lá e quando eu vivi lá no final da década de 90 e início dos anos 2000, a China era quase capitalismo laissez-faire. Qualquer coisa que tu quisesse fazer economicamente, tu podia fazer. Quer dizer, tu não podia xingar o primeiro-ministro, mas se tu quisesse te tornar bilionário em um ano, criando valor, tá, e fazendo as coisas, tu podia fazer. Foi por isso que a China se transformou no país que hoje é, que a gente critica com razão em muitos aspectos, mas não há dúvida que a grande queda da miséria no mundo se deu a partir do desenvolvimento econômico chinês, né? E essa é uma maneira de fazer. A outra maneira que a gente vê é o seguinte: quando os Estados Unidos ganhou a guerra da Alemanha e do Japão, o que eles fizeram? Nós ganhamos a guerra de vocês, agora vocês vão adotar as nossas instituições e virem-se. Vocês só não podem ter um exército, né? O exército a gente cuida aqui. E foi a mesma coisa. O Japão e a Alemanha, do nada, se transformaram em duas das três maiores potências do mundo. A primeira era os Estados Unidos e os dois replicavam o mesmo sistema político-econômico. E o Brasil pode fazer isso. É só... Não é só de é fácil, é só de não precisa mais, né? Que a elite se conscientize de que o individualismo e o capitalismo são necessários para que a gente transforme esse país e que é preciso se construir instituições que liberem os indivíduos para eles poderem produzir aquilo que eles bem entendem, né? Então é fácil, Rafael, não tem muito mistério. Eu acho que a maior resistência vem de a inércia na máquina mesmo. A gente já tem... Se você for ver os países que fizeram essas profundas reformas, eles tiveram que tomar uma grande crise na cabeça antes. Não que eu queira que uma grande crise aconteça, mas é assim, é caindo que se aprende, né? Tu acha que a Dilma não foi suficiente? Ela foi o suficiente, porque assim, tudo isso, essas coisas são sempre um processo, né? É muito difícil você atribuir essas coisas a um ponto. Teve a revolução na Geórgia, né? A mudança que a Geórgia fez foi ao longo de uns 4 ou 5 anos. Na Estônia foi ao longo de uns 3 ou 4 anos também. Na Alemanha foi 4 ou 5 anos também. O Japão não conheço muito bem a história. Nova Zelândia foi entre a falência e eles reformarem tudo mais também alguns anos assim. Aí são vários eventos, né? A Austrália e Nova Zelândia foi na década de 90, né? Levou em torno de 7 anos cada. A Austrália foi em 80. Nova Zelândia foi em 80, a Austrália não conheço a história. Eu acho que a Dilma foi um primeiro sacode, um primeiro acordar, mas nem tudo que começa necessariamente vai terminar, né? Acho que a gente teve umas interrupções aí no meio que impediram o processo de continuar. Mas também, assim, você mudar um país do tamanho da inércia do Brasil é muito difícil, né? Os países que eu estava citando aqui são países pequenos, né? Para você mudar eles não é tão difícil assim. Agora, para você mudar, é aquela coisa, né? Se tem um barquinho, se tem uma canoinha, para você virar ela é relativamente fácil. Vai ser um navio cargueiro totalmente carregado para você virar esse troço, qual que é o tamanho da curva que ele precisa fazer, né? E além disso, tem muita gente empurrando para o lado contrário, né? Porque a gente tem as corporações, sindicais, empresariais, a burocracia estatal. Isso que eu chamo de a inércia da máquina, né? Você tem elas estão confortáveis, elas têm ainda o seu ímpeto. Então, para que esse ímpeto zere, ou para que o outro lado seja muito mais forte, demora um tempo. Lutar contra essa inércia, né? Essa vontade da máquina de continuar indo para onde ela quer ir, é muito difícil. Agora, a gente consegue ver isso em vários níveis diferentes, né? As pessoas estão focando muito no federal, mas agora a gente tem eleições municipais. E muita gente falou para mim, mas Rafael, você nunca vai achar gente assim com as suas ideias que vai querer concorrer. Eu achei 70 esse ano. É isso que eu ia te perguntar.
São dezenas. E assim, e tem mais vários que querem ir, mas que eles precisam de formação, de muito treinamento e tudo mais. A gente pode estar em 2024 facilmente com 500 candidatos a vereador libertários, que vão defender. Libertários vão defender um grande grau de liberdade econômica. Sim. Tá facilmente com. Sabe, é o tempo de a gente treinar essa galera e combater isso, mas no nível municipal tem uma grande demanda agora. No nível estadual, você tem os canalhas como o Leite e o Dória fazendo merda? Sim. Agora, aqui no Paraná, o Ratinho Júnior, muito discretamente, né, tem um ditado que eu gosto muito, que é aquele negócio que quem come quieto fica pra janta. Muito discretamente, o Ratinho Júnior aqui no Paraná vendeu estatal, reformou, fez algumas coisas assim, sacou que ele precisava fazer isso. O Zema é um grande exemplo disso, o Espírito Ele Santo... trouxe o Renato Feder, né, para fazer a gestão da educação. Uhum. É Renato, né? Não lembro. Que é da Multilaser, né? É. É... Eles são dois irmãos, eu nunca me lembro como. Mas quer dizer, tu trazer de São Paulo um cara para fazer mudanças no teu estado não é uma coisa muito usual aqui, né? O pessoal é meio no Paraná não. bairrista. No Paraná geralmente é meio quieto no seu canto. Mas estados estão começando a entender isso, a população está começando a entender isso. A gente vê isso muito agora nos nossos candidatos, né, os candidatos, eu não gosto desse termo nossos candidatos, parece que ele é meu, tipo, mas, né, nos candidatos que eu estou apoiando, eles estão levando liberdade para vários lugares diferentes, estão levando para as comunidades periféricas, estão levando para fora das classes A e B, que geralmente é onde você acha que eles vão ser entendidos, eles levando isso para os comerciantes, levando isso para a rua, assim, sendo bem recebidos, as pessoas estão entendendo. Isso é um processo que demora, Os teus candidatos, eles são de partidos diversos ou tu trabalha só com gente do Novo? Como é que é isso? Não. Os candidatos que eu seleciono, eles precisam defender a liberdade por completo. Então porque assim, na parte econômica sempre dá certo. É difícil você encontrar alguém que fala assim, eu sou contra privatizar isso. Quase ninguém reprova aí. A maior parte reprova quando você fala, tá, mas e liberação das drogas? Você é a favor? Não, aí não. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ter. Até porque é o seguinte, né? Tu não consegue ser liberal na economia se tu é a favor da guerra às drogas, né? Porque para tu guerrear os traficantes, tu tem que inibir o comércio, violar o direito individual das pessoas, taxar os outros que não tem nada a ver com drogas para tu poder contrariar essa turma. Mas eu acho que fala para uma coisa muito mais núcleo da pessoa, que você defende eficiência econômica ou você defende que o outro tem controle sobre a vida dele e ele não te deve nada? Essa é a pergunta subjacente feita aí. Então a gente seleciona utilitarismo ou moralismo, né? Sim, dá para dizer isso aí. A gente também tem um filtro de risco de legenda, né? Porque muito por causa do jeito que o sistema brasileiro muitas vezes você apoia um cara e elege outro. Então às vezes o cara tem as ideias boas e tudo mais, mas você fala, olha, a tua campanha está completamente desorganizada, falta 50 dias para a eleição, se eu te apoiar agora, eu vou só acabar elegendo um outro parasita aí no teu partido que eu não sei nem quem é. Daí é difícil. Mas aí o cara está no partido errado. Tu não diz para ele que ele está no partido errado? Sim, mas às vezes por exemplo, você consegue entrar num partido que não tem nada a ver, que tem candidatos fracos, você acaba sendo o cavalo mais forte, eu dou o meu apoio, a gente chega e o cara pega a primeira cadeira. Dá para fazer, já fizemos. O Bruno Souza no PSB de Santa Catarina é um excelente exemplo disso. Ele estava no Partido Socialista Brasileiro. Por exemplo, hoje tem um candidato que eu estou apoiando no PDT. Estou querendo PDT de... Qual que é o nome daquela cidade? Crucilândia, Minas Gerais. A cidade tem assim 5 mil habitantes. O PDT é ele mais 5 amigos dele, pelo jeito. Então tudo bem. Está fora do raio de ação do Ciro Gomes. Sim, completamente fora. Então a gente pega em vários partidos diferentes. Ele só tem que ser viável, né? A gente não pode ver um risco de legenda ali. E tem que defender a liberdade. Tanto que tem algumas cidades, inclusive, que a gente apoia candidatos mesmo tendo o Novo lá. Porque às vezes a galera fala, você apoia o Novo. Não.
né? Tem cidades em que tem, mas a gente preferiu outros nomes Outra para os legenda. partidos por uma série de coisas. Por exemplo, tem cidades em que você olha e fala, ó, queridos, mesmo que vocês aí façam uma campanha fantástica todos, vocês não vão fazer uma cadeira, então fazer o quê? Vocês erraram na constituição da chapa, não adianta. Infelizmente tem um outro candidato lá, vamos lá. Isso acontece já, aconteceu em algumas cidades aí. Me diz uma coisa, na tua visão assim, prática, não pragmática, prática, nós tivemos assim, vamos falar, Marcel Van Hatten, depois nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, Fábio Osterman, o Giuseppe Resgo, Camozato, o Ricardo Gomes, né, em outros estados também. Para o governo federal tem do Novo mais 7, além do Marcel e tal. Quer dizer, tu acha que existe, que o contágio ele é tipo Covid ou é tipo gripe espanhola? Como é que funciona? Eu Ou volto para seja, aquela a minha analogia. multiplicação. Hã? Eu volto para aquela minha analogia do vinho. Ele cresce sozinho, mas você tem que cultivar, você tem que cuidar. A gente não pode cair em achar que é só um crescimento automático, orgânico. Não é. Ele tem que ser muito bem cuidado, a gente tem que achar muita gente boa, a gente tem que treinar muita gente boa, a gente tem que tirar as pessoas ruins, porque tem muita gente ruim no movimento. Eu acho que eu já vi várias cidades onde você tinha lideranças que não estavam ali para ajudar a liberdade, mas estavam ali para ajudar eles mesmos. E daí, tão rápido eles conseguiam alguma coisa, eles iam embora, não deixavam nenhuma sucessão, o negócio voltar pro zero. Já vi isso acontecer várias vezes. Então você tem que também tirar essas pessoas que desagregam e tudo mais, tem que ter esse cultivo, né? E se isso for bem feito, a gente consegue crescer, porque a liberdade tem uma vantagem muito grande, que a gente tem uma ideia boa. É uma ideia de merda, você precisa de muito dinheiro e muito esforço para enganar as pessoas. Por isso que o PMDB, por isso que o PDT gasta tanto dinheiro com campanha. Uma ideia boa, com uma Claro. liberdade, você não precisa de tanto esforço assim. Mas a gente não pode cair na ideia, eu tenho muito medo disso, das pessoas caírem na ideia de 2016 elegemos tanto, 18 elegemos tanto, 20 elegemos tanto. Agora é só... Eu tenho muito medo disso, cara. Tenho muito medo disso. Quanto mais você cresce, na verdade, mais energia de manutenção vai nisso. E a gente precisa se dedicar, porque é um trabalho muito longo e erros pequenos podem custar muito tempo. Quer dizer, essa estratégia do Novo, por exemplo, de fazer essas limpezas esporádicas, assim, o cara deu um passinho fora, cai fora, tira. Quer dizer, isso faz parte de tu manter a tua carreira dentro dos conformes. Do Novo eu não sei porque eu não acompanho os casos dele, assim, eu não tenho tempo para isso. Mas eu tô dizendo assim, no movimento como um todo, No né? geral. Muitas vezes eu olho e falo, cara, você vê alguma coisa que está acontecendo, você fala, cara, isso aqui deu para entender, isso aqui o cara não está fazendo pelas ideias, ele está fazendo por ele. Então se você ajudar ali, o cara vai crescer, pegar o que ele quer e vai embora. Então isso aqui não vai dar certo, você tem que encontrar, isso aqui não é parreira, isso aqui é mato, né? Você tem que encontrar, você tem que saber diferenciar o que é o que, e tem que saber aonde botar os seus recursos, né? Com quem que você vai trabalhar, com pessoas que estão 100% alinhados, 95%, 90%? Que risco você está disposto a correr? São decisões que são difíceis, mas faz parte de trabalhar um movimento, né? E isso não é único do movimento da liberdade, isso é qualquer movimento. Claro. Eu não gosto de fazer analogia com a religião, porque eu tenho medo que as pessoas que fiquem, é tipo uma religião, né? Mas é que é uma coisa que eu acho que está no dia a dia de muita gente, mesmo quem não é religioso, tipo eu, conhece isso, né? Poxa, você não pode numa religião só botar a Bíblia lá e falar, pessoal, tá entendido, né? Beleza. Não, você tem que ter todos os ritos, tem que acompanhar as pessoas, tem que ver quem tá saindo e falar, cara, volta pra cá. Quando alguma coisa muito errada acontece, tem que falar, cara, vamos parar com esse negócio aqui, senão a gente vai ter um problema aqui. Faz parte. Qualquer movimento é assim, qualquer organização é assim, e acho que a gente não é diferente. Eu tenho muito medo da galera cair nesse, o gráfico tá crescendo assim, então tá bom, é só tirar o pé, porque é a armadilha do sucesso, né? É aquela coisa, a empresa começa a ganhar dinheiro, o chefe pensa assim, estamos ganhando grana aqui, dá para tirar o pé, né? Entra na zona de conforto e se acomoda, né?
Estar vencendo é um problema, porque continuar vencendo consistentemente é muito difícil. Agora me diz uma coisa, tu tem te esforçado bastante no sentido assim de identificar indivíduos que tenham determinados valores que possam participar da política e tu vais apoiá-lo com conhecimento técnico, vamos dizer assim, com apresentação de valores, com críticas, com apoio financeiro, se for o caso, né? Intermediando ou interagindo com quem pode apoiar, nesse sentido. Mas não é suficiente isso, porque não adianta tu ter os candidatos, né, prontos, se tu não tem o eleitorado para votar neles, né? Como é que tu trabalha com isso? Se tu trabalha com isso, e qual o recado, qual a mensagem que tu gostarias que tu darias para os eleitores, no sentido assim de como identificar os bons candidatos, como trabalhar em prol da eleição deles, quer dizer, esse público que está do outro lado, que é o consumidor, né? Assim, esse é o público consumidor, vai consumir o serviço que o candidato oferece de torná-lo mais livre, né? Esse é o objetivo, né? Como é que tu faz essa relação aí? Bom, todo movimento. Eu gosto muito da teoria do Luhmann de sistemas de comunicação. Eu sei que eu vou neurodalar um pouco, mas você tem as pessoas, você tem as ideias, os instrumentos, as estruturas de instituições, tudo isso está dentro do sistema de comunicação, né? E o que você tem dentro disso é um processo de comunicação interna que tem um nome extremamente técnico, extremamente nerdola, que é autopoieose. É um sistema que produz ele mesmo. Então, alguns sistemas não conseguem chegar nesse ponto, mas chega um ponto em que ele consegue produzir isso. Então, comunidades e lideranças produzem comunidades, comunidades produzem público, público produz algumas lideranças que produzem uma comunidade, você tem esse ping-pong acontecendo, né? Você tem esse pinball acontecendo, a bola fica ricochetando lá dentro e produzindo. Então a gente tem que fazer todas as coisas. A gente tem que fazer trabalho de comunidade, né, de juntar pessoas, de criar instituições de valorizar isso, tem que treinar lideranças, tem que explicar para o público. E sempre vai ter um mais para trás, né? E você vai vendo o que está mais para trás e tentando tirar o atraso para ficar tudo mais ou menos desenvolvendo assim na velocidade que você. E pelas instituições também. Agora, você que quer aí consumir uma campanha, se quiser identificar um candidato bom, é muito simples. Você procura ideias radicais candidatos no Google, você vai encontrar a minha lista de candidatos apoiados. Está no meu site lá. São 70 e porrada candidatos. Está no meu Twitter lá também, vocês podem procurar também. Tá, eu acho que está aqui também na minha bio do Instagram, eu acho que está aqui também. São os candidatos, de jeito muito fácil de você encontrar os candidatos bons de liberdade pelo Brasil. Tem gente para todo lado aqui. Agora, uma coisa que eu sugiro também, assim, entreviste o candidato como se você estivesse contratando ele. Quais são as suas ideias? O que você quer fazer da vida? Por que eu deveria acreditar nisso? O que você já fez? O que você vai fazer com isso? Você está prometendo tal coisa. Por que eu devia acreditar que você vai entregar isso aqui? Entrevista o cara. Se o cara se nega a fazer isso, ou é porque ele tem 85 mil votos e ele não precisa do teu, ou é porque tem alguma coisa estranha, né? Segundo, se engaje. Volta para aquilo que eu falei. Política é um esporte de equipe. Então precisa de equipe. O cara precisa de um coordenador de campanha, precisa de marketing, precisa de gente, precisa de panfleteiro, precisa de tudo. Precisa de gente para ficar lá no WhatsApp levando a mensagem para frente, pedindo voto e tudo mais, botando na planilha. Precisa de gente para fazer isso. E especialmente esse voluntário, que é o que vai fazendo contatos, esse é o que faz diferença pra caramba. E não é um trabalho muito técnico, convenhamos, mas que ajuda muito. Eu sou maníaco dos dados quando eu estou em algumas coisas, e com campanha eu sou muito maníaco dos dados. Tem que ter planilha de voto. Faz 5 mil contatos aí que você acha que podem votar em você, e vai contatando os caras. Eu sou candidato tal, quero passar ideia aqui. Papapá. Você contatar 50 por dia com uma taxa de 20% de sucesso, você está com 10 votos por dia. Se você tem um voluntário que faz isso por 10 dias, ele te arranja 100 votos. Só ali no WhatsApp, tipo, enchendo o saco das pessoas, conversando e tudo mais. E é um trabalho que dá para fazer, os candidatos vão precisar muito disso agora, porque metade dos votos é decidido na última semana. E fora isso, cara, você está defendendo um candidato, cara, pede voto para ele. Você tem família, você tem amigos, você tem um monte de gente ao teu redor, pede voto pro cara. Mas não faz muita diferença.
Mano, o Giuseppe Claro que Riesco faz. foi eleito com. O Giuseppe foi eleito com 317 ou 314 votos de diferença. É. Faz diferença. Eu tenho um amigo que perdeu, tem um amigo meu, o Saulo Vieira, ele perdeu a eleição em 2016 para vereador em Aracaju por 49 votos. Faz É. diferença. Uma pessoa ali chorando, tá enchendo o saco, faz diferença. Isso é uma Tem, ajuda gigante que a gente precisa agora. uma vez eu entrei em discussão com o Hélio Beltrão, a gente sempre discute, briga e tal, e cresce com Faz. isso, né? Ele me dizia, não, um voto não faz diferença. Eu disse, não, um voto faz diferença quando tu soma vários, porque tu imagina o seguinte, se tu pensa no Walmart, né? Nenhum cliente importa, mas todos eles O importam. Walmart não fatura R$ 1 milhão, ele fatura US$ 1 de cada pessoa. E aí vai somando, e quando tu vê no final do mês, ele teve um lucro fenomenal. É a mesma coisa no Uhum. regime, no sistema democrático, né, de se eleger. Agora, tem outra coisa que eu acho importante as pessoas entenderem, é o seguinte, e a nossa mentalidade eu acho que ainda é assim, né? As pessoas olham para os candidatos e veem, eu vou eleger uma autoridade. Não, tu vai eleger alguém que vai te servir, né? Uhum. É por isso que tu tem que ajudar a pessoa, né? Porque se ela É, fosse autoridade, não precisava da tua ajuda. eu gostei muito de uma coisa que o Fábio Osterman fez, que eu recomendei para vários candidatos. Para alguns foi tarde demais, porque já estava tudo impresso. Mas ele fez o santinho dele de eleição, né, o panfletinho dele, com Aham. 3 promessas dele lá, os 3 conceitos principais, escrito: guarde esse panfleto, guarde esse santinho e me cobre. No sentido de, ó, cara, me cobre. Se tu acha que eu não vou fazer, guarda esse negócio aqui e vem lá e joga na minha cara depois, vamos ver. Então é essa É. posição de, ó, cara, eu tô aqui para fazer um negócio, se eu não fizer, sei lá. Sim, o cara se enquadra naquele sujeito que o Thomas Sowell mencionou, que os políticos eles mentem tanto porque tem quem acredite nessas mentiras, né? Uhum. As pessoas querem coisas tão Onde tem fantasiosas demanda vai que ter oferta, né? quer dizer, se o cara quer uma coisa fantasiosa, só um mentiroso vai poder atendê-lo, né? E Uhum. aí cria esse ciclo. Rafa, é, eu estou tentando conversar com a Carla, né? A Carla lá de Recife, né? Ah, sim. Vou dar uma Mas cutucada nela lá. ela quebrou o dedo e tal. A gente já Criança? conversou, ela teve um probleminha lá e tal, mas parece que está superando isso. E eu conversei com ela e a gente vai agendar antes das eleições. Uhum. Vou ligar pra ela, falar, minha querida, tá tudo bem? Liga para ela para saber como é que ela vai. Me diz Uhum. uma coisa, o que mais tu quer falar para a gente? A gente está chegando no final aí da nossa live. Eu acho que é isso aí. Eu sempre, considerações finais eu não tenho, porque eu sou youtuber. Se alguém não me cortar, eu vou falando, cara. Ok, então vamos lá. Eu queria te agradecer de novo por ter aceitado, te parabenizar pelo trabalho, me colocar à tua disposição para naquilo que tu entenderes que eu posso te ajudar, tá? Só me chamar, eu estou à tua disposição. E espero que o dia 15 de novembro seja o início assim de um parreiral interessante, né? Sim. Que a gente possa no final, que eu espero estar vivo ainda, tomar um vinho daqueles assim, né? Tipo, eu não sou Sim. bebedor de vinho, mas imagina, né? Um Chateauneuf Também. du Pape, sei lá, né? E e a gente vai saber quem é que plantou, quem é que colheu e quem é que está usufruindo, né? E espero que sejamos todos nós. Valeu, cara. Obrigado. Estamos à Sucesso. disposição também. Eu acho que é isso aí. Boa noite. Tá bom. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.